Ontem eu estava falando sobre elementos climáticos e fatores climáticos, sobretudo os fatores climáticos, né? Porque eles são secundários e eles interferem em um dos elementos que definem o clima. O que define o clima é a temperatura, é a pressão atmosférica, são os ventos, a precipitação, que é a pluviosidade e a umidade relativa do ar. Mas esses fatores aqui, como a latitude, a altitude, o relevo, a continentalidade, a maritimidade, vegetação, maior presença ou menor presença, correntes marítimas, massas de ar e urbanização, eles contribuem, né, para também, de certa forma, impactar em um elemento climático. E a gente já falou de quase todos ontem. Eu estava falando sobre urbanização, que é quando a gente tem aí cidades com muitas populações, com muita gente, né, habitando zonas urbanas. Cidade quer dizer zona urbana já, eu tô redundante agora. Então, urbanização seria o quê? Cidades com uma porcentagem de população considerada assim até elevada. Mais de 50% das pessoas daquele município habitam zona urbana. Então, por isso que ele é urbanizado. Então, imagine uma coisa, locais que são muito urbanizados, geralmente o solo ele é mais impermeabilizado, ele é mais asfaltado, isso dificulta a infiltração da água, isso faz com que também o calor seja absorvido, pode-se criar ali um microclima no centro daquela cidade, aumentar até a temperatura. Que foi feito um estudo em Natal, que nos centros de Natal, alguns locais do centro de Natal, que Natal é uma cidade urbanizada, né? Alguns locais no centro de Natal, eles têm uma temperatura maior do que em locais mais distantes do centro, ou seja, periferia, locais distantes do centro. E por que isso foi verificado, constatado? Por causa da urbanização, sim, mas também por causa que a urbanização ela também traz consigo estruturas verticais, né? Os prédios, ela também traz consigo os prédios. E aí eles barram os ventos carregados de umidade, deixando aquela área central ali mais quente, com a temperatura mais elevada. Isso pode acontecer também. Sem contar que os solos são muito impermeabilizados, como eu falei, asfaltado. Isso faz com que a água, não permite com que a água infiltre, né? Faz com que a água escoe. Isso pode ocasionar na formação até de inundações em grandes cidades no Brasil, que são muito urbanizadas, certo? É muito comum nas regiões sudeste e sul do Brasil, essas inundações, porque não tem para onde a água ir, né? O local é muito urbanizado, o solo é muito impermeabilizado, muito asfaltado, muitas vezes não tem para onde a água ir. Os bueiros, né, que tem para onde a água escorrer e tal, muitas vezes tem lixo, está entupido, aí pronto, aí ocasiona aquelas inundações que a gente vê na televisão. Mas locais que são muito urbanizados, geralmente não tem tanta presença de vegetação, que é um dos fatores também que contribui para o ciclo hidrológico, né, para uma maior quantidade ali de umidade relativa do ar, e consequentemente contribui para a quantidade de chuva. Enfim, uma maior consideração urbana, né, ela pode ocasionar aí alguns empecilhos, mudar aí a dinâmica dos elementos climáticos. Aí vamos falar agora das correntes marítimas. As correntes marítimas é o deslocamento da água do oceano. Isso acontece normalmente, diariamente, certo? Todos os dias. Por que que a água ela fica deslocando, né? As águas marítimas elas ficam se deslocando. Primeiro que existe um aquecimento desigual das águas, certo? Do oceano. Elas são aquecidas de modo desigual. Isso tem a ver com a radiação solar, isso tem a ver também com os ventos, que ficam carregando, né? Levando essas águas de um local para o outro. A gente vai ver que existem correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. As correntes marítimas frias, obviamente, elas se formam nas áreas frias do globo, nos polos. Na verdade, se vocês olharem para esse mapinha que tem na página 142, eu não sei se vocês estão com o livro, e eu não abri o livro aqui, mas já eu abro. Tem um mapa aí na página 142, das correntes marítimas mundiais. E aí vocês vão ver que essas correntes marítimas frias que se formam nos polos, elas se deslocam dos polos em direção à zona intertropical. O que é a zona intertropical do globo, professora? É aquela faixazinha do Trópico de Câncer, no hemisfério norte, até o Trópico de Capricórnio, ou seja, a zona mais quente do globo, certo? Então, as correntes marítimas frias, elas tendem a descer até a zona intertropical, aí elas se aquecem e retornam para as zonas polares, mais frias. Elas fazem esse movimento. Como está no mapa, se vocês estiverem com o livro aí, vocês vão ver que tem uma setinha descendo e uma setinha subindo, porque elas surgem nas zonas geladas, aí descem um pouco para a zona intertropical, depois elas retornam mais quentes. E aqui, cadê? Vai falar agora das correntes quentes, né? Assim como as correntes frias, elas surgem nas áreas frias, as correntes quentes, de águas quentes, elas surgem nas áreas quentes, obviamente, do globo, ou seja, nessa zonazinha intertropical, que é a zona mais quente do globo. Elas tendem a subir um pouquinho, chegar até... Oi, Maria Clara, quer falar?
Sim. Essas correntes quentes, já que geralmente é, a continentalidade é mais quente que a maritimidade, obviamente vai surgir Vai assim ser em áreas que não é litoral. corrente marítima só tem zona litorânea, né? Só atinge zona Professora, deixa eu litorânea. dizer. Só atinge zona litorânea, né? Corrente marítima. Aí vocês vão ver que as correntes marítimas frias, elas podem deixar Professora. o continente mais seco. Deixa eu dizer, se eu sair daqui é porque minha internet caiu, porque tá dizendo aqui que a conexão tá fraca, viu? Viu? Mas você tá aí, acho que não vai sair, não. É, Sim, Deus vamos. queira. Vai dar certo. Sim, Maria Clara, Araújo. As correntes marítimas, elas só atingem o litoral, né? As zonas litorâneas. A gente vai ver que as correntes marítimas quentes, elas se deslocam e elas podem atingir áreas um pouco mais frias. Aí ela vai entrar em contato com as correntes marítimas frias e aí elas aquecem as frias, né? Um pouco e tal. As correntes marítimas frias, elas tendem quando chegam no continente, né, no litoral de cada continente, quando elas chegam, elas geralmente deixam o local mais seco. Por quê, professora? As correntes marítimas frias podem deixar o continente mais seco quando elas atingem o litoral, né, dos continentes. Porque como elas se formam numa área gelada, elas são frias, a evaporação, o índice de evaporação, ele é menor, né? Tipo, em áreas frias, a evaporação ela é menor, porque está frio. O que é necessário para que a água evapore, né? Calor, temperatura. Então, imagina a coisa. As correntes marítimas frias, quando elas chegam nos continentes, nos litorais dos continentes, geralmente elas chegam secas, né? Elas não levam umidade, como as correntes marítimas quentes, que carregam muita umidade. Certo? Por quê? Porque as correntes marítimas quentes se formam justamente numa área muito quente, ou seja, de evaporação constante. Né? Evapora muito, forma nuvem, ou seja, é uma área úmida, bem úmida. Já as correntes marítimas frias não, se formam em áreas geladas, ou seja, que a evaporação é muito mínima. Quanto mais frio o local, tende a ter uma evaporação menor, mais baixa. Não quer dizer que não tenha radiação solar, quer dizer que os raios solares, eles chegam na região, né, naquela área fria, de forma inclinada. Então, tipo, não é tão quente quanto é nas áreas intertropicais, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nessas regiões do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, que é a zona intertropical, que fica entre os dois trópicos, são as zonas onde vai se formar essas correntes marítimas quentes, que geralmente elas carregam muita chuva, né, para os litorais. Elas levam muita umidade para o litoral. Sem contar que a gente vai ver aqui que tem um fenômeno chamado ressurgência. Vocês vão ver também nessa página 142. A ressurgência, ela acontece em áreas onde geralmente a gente vai encontrar as correntes marítimas quentes, né, em zonas intertropicais, e é um movimento ascendente da água do oceano. Até agora, eu só falei de movimentos horizontais, correntes marítimas, esse deslocamento da água do oceano, né? É um deslocamento horizontal, fica levando água de um canto para o outro, mas no sentido horizontal. Agora eu vou falar de um tipo de movimento da água que é chamado de ressurgência, que é o movimento vertical da água do oceano. E ele se forma, essa água ascendente, ela começa a subir, sabe? Isso acontece geralmente no oceano, obviamente, e acontece entre uma profundidade de 100 a 200 metros, certo? Do oceano. Então, essa água, ela sobe no sentido vertical. As correntes marítimas que eu falei até agora é no sentido horizontal. A ressurgência é no sentido vertical. A água sobe. E aí, com isso, o que é que ela leva consigo? Leva nutrientes lá do fundo do oceano, ou daquela área ali intermediária do oceano. Ela leva nutrientes para cima, para a parte superficial do oceano. E daí, quando esse fenômeno acontece próximo à costa litorânea, a gente vai ter grande atividade pesqueira. Por que, professor, atividade pesqueira? Porque a ressurgência, esse movimento vertical aí da água, né, de subida da água oceânica, ela carrega muito peixe para a parte superficial. E aí esses peixes, pelo movimento horizontal também da água, né, das correntes marítimas, eles são trazidos, levados para a parte mais próxima do continente, e aí isso favorece a atividade pesqueira. Aqui no livro de vocês cita algumas áreas que têm grande piscosidade, grandes quantidades de peixes, por causa desse movimento da ressurgência, que é o movimento ascendente da água do oceano. No caso, o livro vai citar aqui as costas do Peru, que sofre a ressurgência de águas frias. Cadê? E só, né? Só cito o caso do Peru. Mas acontece também em outros locais, viu? Só cito o caso do Peru aqui.
Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aqui cita o caso da corrente do Golfo. Vocês sabem o mapinha nos Estados Unidos, né? Onde é que se localiza os Estados Unidos? Na América do Norte. Tem aí na cabeça os Estados Unidos. Onde está os Estados Unidos não é colado com o México? Não é? Ali entre Estados Unidos e México tem o Golfo do México. Aí ali se forma uma corrente, chamada corrente do Golfo. Aí aquela corrente, eu tô falando uma coisa que eu deveria estar mostrando. Eu tô errada, peraí. Vocês estão vendo o livro de vocês já? Tá aparecendo aí? Estão vendo esse mapinha com as correntes marítimas mundiais? Estão vendo, né? Agora eu tô. Pronto. Tá vendo essa, ó, aqui Estados Unidos, onde tá a minha mãozinha aqui, ó. Estados Unidos, México. E aqui, ó, entre Estados Unidos e México, a gente tem o Golfo do México, certo? Nessa região aqui, vai se formar as correntes do Golfo. Essas correntes do Golfo, é só um exemplo que o livro dá, né? Elas são muito importantes. Por quê? Porque elas são quentes, né? E elas levam aqui as suas características de ser um pouco mais quente para essa parte litorânea da Europa. Então, ela ameniza o clima nessas regiões aqui litorâneas da Europa. Pega no Reino Unido e outros países aqui dessa costa oeste, né, da Europa, certo? Para vocês verem como as correntes marítimas, elas podem intervir na temperatura de alguns locais. Elas podem deixar o local um pouco mais frio, um pouco mais quente. No caso aqui, essa corrente do Golfo, ela deixa esse litoral um pouco mais quente. Elas podem também carregar umidade. No caso, as quentes, elas carregam mais umidade. As frias, elas deixam o local mais seco onde elas chegam, porque não tem tanta evaporação, formação de umidade e etc. Deixa eu ver aqui em cima, falta mais alguma coisa, falar sobre as correntes marítimas. É uma parte bem vasta, né? As correntes quentes, por exemplo, levam as águas aquecidas para as latitudes mais altas. Elas tendem a circular da zona intertropical para as zonas mais frias. E transmitem calor para as áreas litorâneas. É o caso da corrente do Golfo, já falei dela, muito bem, ó, torna mais quente o clima dos países do oeste europeu. Já as correntes frias alteram a umidade do ar, pois elas são mais secas, né, ó, deixam o local mais seco, pronto, tá dizendo aqui. E resfria. Ao chegarem ao continente, essas massas de ar estão secas, as frias, né, o que favorece a presença de litorais secos ou a existência de desertos, como, por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile, aqui na América do Sul. Aqui na costa do Chile, a gente vai encontrar um deserto, que é o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo, o deserto mais árido do mundo, é ele. E uma das coisas que favorece a formação desse deserto aqui nessa costa litorânea, você pensa assim, oxe, e pode se formar um deserto aqui bem próximo ao litoral? Pode, né? No caso daqui, uma das coisas que favorece a formação desse deserto, no caso, são essas correntes marítimas frias que chegam na região, que são secas, né? Quando elas chegam, deixam o local ali seco. Sem contar que aqui tem uma enorme cordilheira, né? Que impede a passagem dos ventos também, que é a Cordilheira dos Andes. Outro fator também que é decisivo, tá vendo? Relevo, altitude, correntes marítimas, impactando aí nos elementos climáticos, que definem o clima de um local. Belezinha? Então, falei de tudo. Deixa eu ver se eu... Ó, já falei da ressurgência. Muito bem. Pronto, falei de tudo. E ali naquele mapinha, naquele esquema da terceira série que eu estava mostrando para vocês, só faltou falar de massas de ar, né? E eu vou falar de massas de ar já. Só faltou massas de ar. As massas de ar são enormes bolsões de ar que se formam sobre um local. Toda massa de ar, ela guarda consigo as características do local onde ela surge. Então, por exemplo, se uma massa de ar se forma sobre Caicó, ela tende a ser o quê? Quente e seca. Por quê? Porque o clima de Caicó é semiárido, tropical semiárido. Nosso clima ele é quente e seco. E aí essa massa de ar ela vai começar a se deslocar, porque toda massa de ar é uma enorme bolsão de ar que se forma sobre um local, que guarda consigo temperatura, pressão atmosférica e umidade, né? E ela fica circulando na atmosfera. Ela leva consigo essas características, mas ela pode se chocar com outra massa de ar que seja mais úmida, ela pode modificar essa outra massa de ar, ela vai perdendo consigo as suas características originais, de onde ela surge. Mas elas levam, né, com esse movimento de formação e dispersão dela, ela vai levando consigo as suas características. Aí no meio do caminho ela pode se perder, né? Tipo assim, ela pode mudar suas características ou impactar outra massa de ar, se ela for mais extensa, enfim. E aí essas massas de ar, elas carregam o quê? Umidade ou não, elas podem ser frias ou elas podem ser quentes,
de certa forma isso acaba impactando nos elementos climáticos que definem um clima de um local. Ok? Eu já falei, eu disse que eu ia falar depois, mas eu vou falar de novo, quando estiver falando de Brasil. E agora vamos para esses dois fenômenos aqui, o El Niño e a Laninha. O nome El Niño tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo, certo? Foi escolhido El Niño porque esse fenômeno ele acontece geralmente em dezembro, muito próximo do dia 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Por isso que ele é chamado de El Niño, esse fenômeno. Mas ele é um fenômeno climático. E a Laninha também é um fenômeno climático. Tanto o El Niño quanto a Laninha são fenômenos climáticos. E eles têm um poder de mudar a configuração climática global, né? Em relação ao tempo dos locais onde eles atingem. Tanto o El Niño quanto a Laninha se refere às águas do Oceano Pacífico, os dois, águas do Oceano Pacífico. Já o El Niño, o livro vai enfatizar muito a questão do El Niño. O El Niño, os dois fenômenos, eles não acontecem todos os anos, eles têm uma variação, certo? Não acontece todo ano e pode acontecer que 2 anos sejam seguidos de El Niño ou 5 anos de Laninha, isso pode acontecer, certo? Não existe assim, uma coisa certa para esses fenômenos acontecerem. Mas, enfim, o que a gente sabe é que eles acontecem no Oceano Pacífico, nas águas do Oceano Pacífico. O El Niño, que é o menino, né? Ele tende a aquecer de forma anormal as águas do Oceano Pacífico. Sobretudo a parte central do Oceano Pacífico e a parte leste, né? Parte central e a parte leste do Oceano Pacífico. E aí, o que é que ele pode fazer? O El Niño, ele tanto pode provocar chuva em alguns locais, quanto ele provoca seca em alguns locais. Um dos fatores que explica as secas do Nordeste é o El Niño. Um dos, ele não é sozinho o detentor das secas do Nordeste, provocador das secas no Nordeste. Mas ele é um dos fatores que contribui para as secas da nossa região, certo? Ele deixa a nossa região mais seca e aí contribui para a escassez de chuva nesses períodos não chuvosos aqui. Mas ele provoca chuva em outras partes do Brasil, por exemplo. O livro vai citar aqui, que na parte sudeste da América do Sul, ele provoca chuva, leva chuva, traz chuva para a América do Sul e sudoeste e sul dos Estados Unidos, né? Ele leva chuva para alguns locais. Mas, em compensação, o El Niño, que é esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, em outros locais ele deixa mais seco o local, como o Nordeste brasileiro, que eu já falei, o Sudeste Asiático, o Sul e o Sudeste da África e na Austrália. Deixa esses locais mais secos, certo? Já a Laninha é o quê? Enquanto o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, a Laninha é o contrário. A menina, né? Laninha é o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Das águas superficiais, as águas mais próximas da superfície. E aí a Laninha, ela é um dos fatores, não a principal, que pode provocar chuva na nossa região. Enquanto o El Niño, geralmente, ele está associado a períodos de seca na nossa região, a Laninha, geralmente, ela está associada a períodos chuvosos da nossa região. E ela também tem esse poder de mudar a constituição climática do mundo, assim, no quesito de provocar mais chuva em alguns locais, menos chuva em alguns locais, deixar mais frio em alguns locais, ou até mais secos. Ok? Mapinha lindo e maravilhoso, aqui falando do El Niño, nos climas do mundo, da Terra, onde é que fica mais seco, onde é que fica mais quente, onde é que chove mais. Tá vendo? Olha aqui, o mais seco no Nordeste, porque ele tende a deixar essa região do Nordeste, a nossa região, mais seca. Esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Essa parte leste e a parte central do Oceano Pacífico. Ok. Posso passar ou não? Estou muito rápido? Mais ou menos? É de Pode boa. passar. Boa? Ok. Diversidade climática. Lembra que a gente falou ontem a diferença de tempo e clima? É isso aqui, tempo e clima. O tempo, hoje em Caicó, o dia estava belíssimo, né? Quando amanheceu. Vocês acordaram cedo? Ainda não entendi, foi nada de chover Tava hoje. dando uma chuvinha, choveu, tava bem frio, tava muito frio, o tempo tava muito ótimo. Ai, Clima perfeito. também. O Perfeito. tempo tava bom. E aí, Maria Clara, o tempo estava bom, o clima estava bom? O tempo, óbvio. Porque o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, é um dado local e um dado momento, né? Horário. Muito bem. E o clima, no caso, é o conjunto, né? Demora cerca de 30 anos para ser modificado.
E ele resulta em quê? Nos tipos de tempo atmosféricos que ocorrem em muitos anos. Então, para eu dizer que o clima de Caicó é semiárido mesmo, que é quente e seco, eu tenho que analisar a mudança do tempo atmosférico em Caicó no decorrer de 30 anos, para pelo menos dizer que Caicó tem um clima semiárido. Então, o clima é sempre o conjunto dos fenômenos atmosféricos, né? O clima seria o conjunto de todos os tempos atmosféricos analisados pelo menos em alguns anos, no mínimo 30 anos. Ok. E para definir o clima, eu tenho que analisar aqueles elementos climáticos, né? A temperatura, a umidade, a precipitação, os ventos e a pressão atmosférica, para eu dizer que o clima de Caicó realmente é tal. E lembrando que os fatores podem intervir, né? Ok. Vamos lá. Aqui a gente tem um mapinha dos principais tipos climáticos que atingem o mundo todo. Aí o livro vai falar dessa parte, vai falar de forma geral aqui, e depois fala do Brasil em si. Começa falando sobre a faixa intertropical. A faixa intertropical do globo é essa que vai do Trópico de Câncer, estão vendo aqui, ó, cortando a América, cortando um pouquinho o México, América Central, ó, Trópico de Câncer, pega aqui a África também, a Ásia, bem bonitinho. Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que corta o Brasil, ó. Corta aqui o Brasil. Tem uma parte do Brasil, no caso, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, região sul tá abaixo, né? Aí tem uma pontinha também do sul de São Paulo, parte sul de São Paulo, que também tá aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, e a pontinha do Mato Grosso do Sul também tá. No caso, essa região aí que eu falei, tá dentro de uma zona que a gente chama Zona Temperada do Sul, né? Que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Toda essa zona aqui é Zona Temperada do Sul. Da mesma forma que entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, aqui também tem outra zona temperada, que é a Zona Temperada do Norte, que está no hemisfério norte. E essas duas zonas que eu falei aqui é onde a gente vai encontrar climas temperados, né? Os climas temperados, eles vão ter o quê? Eles vão ter as 4 estações do ano bem definidas. Significa que quando for verão, a gente vai ter um verão quente, né, com temperaturas elevadas, e quando for inverno, vai ter um inverno com temperaturas bem amenas, rigoroso até, né? Chega a nevar nessas regiões, nas zonas temperadas do norte e na zona temperada do sul. E a gente tem nesse clima aí, no clima temperado, uma amplitude térmica anual elevada. Por quê, professora? Porque quando for verão, a temperatura vai estar, né, alta. E quando for inverno, ela pode cair aí para menos alguma coisa, certo? Então, a gente vai ter uma grande amplitude térmica anual, que é quando você pega a maior temperatura do mês mais quente com a menor temperatura ali do mês mais frio. Aí, quando você faz essa diferença entre máxima temperatura do ano e mínima temperatura do ano, eu vou ter uma grande amplitude térmica anual, que é durante um ano todo. Então, nesses climas temperados, a gente vai ter uma grande amplitude térmica anual, porque tem as 4 estações do ano bem definidas. Deixa eu ver aqui o outro clima que vai mencionar. Sim, vai falar da zona intertropical. Estava falando dela e pulei. Então, dentro da zona intertropical, a gente vai encontrar os climas mais quentes, né? Mas não impede também de a gente encontrar áreas com climas mais amenos. Como eu falei ontem, as meninas também falaram no seminário. A gente também pode encontrar, porque depende dos fatores climáticos, né? Depende da altitude, do relevo, da vegetação e de várias outras coisas que eu já falei aqui. Mas, sobretudo, né, a gente sabe que entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a zona mais quente do globo. Ela é chamada de intertropical, zona intertropical, porque se localiza inter, quer dizer entre, né? Entre os 2 trópicos. Então, é aqui que a gente vai encontrar climas quentes, como o clima equatorial úmido, que existe no Brasil, que ele é quente e úmido. A gente vai encontrar o clima tropical semiárido, que é o da nossa região, né? Que é o clima da Caatinga, que é o clima de onde a gente vive, que é o clima quente e seco. A gente vai encontrar também climas tropicais dentro dessa faixa. Tropical, que ele vai ter um verão chuvoso e um inverno seco. Ou a gente pode encontrar também o clima tropical de altitude, em alguns locais, onde a gente vai ter, por causa da altitude, né, uma temperatura mais baixa. Enfim, deixa eu ver se está outra aqui. A gente pode encontrar clima desértico também dentro da zona intertropical, que é aquele clima que tem grande aridez, que é seco, baixa pluviosidade anual, pouca quantidade de chuva. E como está dentro de uma zona intertropical, esse deserto possivelmente vai ser um deserto quente. O maior deserto quente do mundo está aqui, né? Que é o deserto do Saara. Ele pega um pouco aqui essa zona do intertropical. Deserto do Saara que fica na África, no norte da África. O que mais? Sim, eu nem falei disso aqui. Quando eu falei dos climas temperados, né? Existe o clima temperado continental, que é o clima que ocorre dentro dos continentes, as zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul.
Aí esse clima ele vai ter o inverno rigoroso e... Não, mas eu já falei disso. Só não disse o nome, né? Continental, mas eu falei dele. Tem outros tipos de clima temperado. Tem o clima temperado continental, o mediterrâneo, que geralmente no Mediterrâneo ele vai ter o verão mais quente e o inverno mais ameno e chuvoso. Aí tem um clima também subtropical, que é esse clima que fica aqui logo abaixo do trópico, fica dentro da zona temperada, o clima subtropical. No Brasil a gente tem esse tipo de clima, que é o clima subtropical, que pega essa parte justamente que eu falei aqui, a parte sul do Brasil, a pontinha do sul de São Paulo e a pontinha também do Mato Grosso do Sul, que é o clima subtropical brasileiro. Todo o clima que é chamado de subtropical significa dizer que ele fica justamente numa partezinha entre a zona tropical e a zona temperada. Por isso que ele é chamado de subtropical. Porque ele nem é, assim... Tem as características 100% tropical, né? E nem tem as características 100% ali da zona temperada, que tá mesmo na zona de contato. Aqui, ó, na faixazinha. Beleza? Subtropical. Clima polar, acontece em zonas polares. A temperatura pode atingir nos climas polares menos 35 graus. Muito frio, né? No inverno. E o verão não ultrapassa os 10 graus Celsius. Os meninos estavam falando de vegetação ontem, né? E tem uma vegetação específica dessas regiões aí, que é a tundra. A gente praticamente não vê ela o ano quase todo, porque boa parte do ano a vegetação está coberta por uma espessa camada de gelo. Aí tem o clima frio também, aparece em latitudes superiores a 45 graus, e o clima frio de montanha, que predomina em locais mais altos do mundo, nas altas cadeias de montanha. Que por causa da altitude e do relevo, né, faz com que seja mais frio, as temperaturas sejam frias. Belezinha, falei de modo geral, agora vamos para o Brasil. Vocês estão vendo que não vai dar tempo de terminar isso, né? Não vai dar tempo de terminar hoje, mas a gente tem aula em dança simulada, que é na terça-feira. Climas do Brasil. Primeiro, antes de falar de climas do Brasil, a gente tem que saber que no Brasil tem 6 tipos de climas diferentes. 6. Vamos estudar 6 tipos de climas. Mas, primeiro, antes de estudar os climas do Brasil, eu tenho que saber quais são as massas de ar que atuam no Brasil e que essas massas de ar, elas influem no tipo do clima, certo? Elas contribuem para o tipo do clima. Então, aqui, ó, vai falar sobre as massas de ar, né, que atuam no Brasil, mas esse mapa, eu não acho ele tão legal, assim. Esse daqui tá melhor, mas eu tenho outro. Peraí. Eu tenho mais nítido. Aqui. Já estão vendo esse aqui? Esse mapinha com as massas de ar? Sim. Então, né? Pronto. O Mzinho, ó, 5 massas de ar atuam no Brasil. 5 ao todo. Elas né, distribuem aí condições climáticas, atmosféricas do Brasil. Que é a MEA, a MTA, a MPA, a MTC e a MEC. Eu já falei para vocês e vou falar de novo. Existe uma regrinha para a massa de ar, para você saber se ela é quente e úmida, se ela é quente e seca, se ela é fria e seca, ou se ela é fria e úmida. É muito fácil. Muito fácil. Ó, essa primeira letra quer dizer M, o Ezinho aqui, a segunda letra, quer dizer o local, a linha imaginária mais próxima de onde ela se formou. Por exemplo, a MEA, ela se formou na zona equatorial. Então, por isso que ela tem o Ezinho de equatorial. A MTA se formou na zona tropical, por isso que ela tem o Tzinho. MPA, zona polar, por isso que tem o P. A T de tropical, o E de equatorial. Pronto. E essa terceira letrinha aqui indica dizer que é o local onde ela se originou. É o local onde ela se originou. Se foi no oceano, se foi no continente. A regra é o quê? É que toda massa de ar que se forme no oceano, ela vai ser uma massa de ar úmida, certo? Úmida, ela vai ser úmida. Se for no oceano, tem grande umidade, evaporação e tudo mais, ela vai ser úmida. Geralmente elas são úmidas. E aí, as massas de ar que se formam no continente, todas elas, com exceção de uma, que não é seca. Né? Porque toda massa de ar que se forma no continente é seca. Só tem uma que não é seca, que eu já falei dela para vocês, que é essa daqui, a MEC, tá vendo? A MEC se forma sobre a floresta amazônica. Então, ela é a única do continente que se forma no continente, aqui na nossa região,
que engloba o Brasil, que não é seca, que é úmida, justamente por causa da grande evapotranspiração, né, das espécies da Amazônia, da floresta amazônica, que é a maior vegetação, né, floresta tropical do globo. E aí é por isso que ela é muito úmida, certo? E carrega muita chuva. Mas, por exemplo, a MTC, Massa Tropical Continental, que pega aqui essa parte centro-oeste do Brasil, sudeste do Brasil, chega até algumas partes aqui do sul do Brasil. Essa MTC, ela é uma massa de ar que se forma no continente, obviamente ela vai ser o quê? Seca. Ela é tropical. Se ela é tropical, se forma na zona quente. Então, ela é quente e seca. A MEC, que eu estava falando agora dela, ela é equatorial. Se ela é equatorial, já sei, ela é quente. Mas como ela se forma aqui na floresta amazônica, ela vai ter as características da floresta amazônica, que ela é úmida. Ela é quente e úmida. É por isso que a Amazônia é sempre verde, por causa desse clima equatorial úmido. Isso. Aqui na Amazônia se formam rios voadores, né? Tipo, enormes bolsões de água que ficam circulando na atmosfera. Inclusive, esses rios voadores, eles são responsáveis por levar a chuva para essa parte aqui central do Brasil, sudeste do Brasil. Você já deve ter ouvido falar que recentemente teve uma grande seca nessa região sudeste, né? Isso coincidiu com o período de grandes queimadas na Amazônia. As queimadas na Amazônia, elas são a morte, assim. Elas são a morte em si, para essas outras regiões do Brasil, sobretudo o centro-oeste, sudeste e sul. Por quê? Porque grande parte dos ventos úmidos, eles saem daqui da Amazônia, batem na Cordilheira dos Andes e são desviados pela cordilheira para essa parte central do Brasil, levando chuva. Mas aí, quando você desmata e queima a vegetação, você está contribuindo para menor porcentagem de chuva, quantidade de chuva. Então, essas regiões aqui, elas tendem a se tornar secas. Se por acaso, né, a Amazônia for totalmente destruída. Eles não percebem isso, que uma coisa tem a ver com a outra. Mas, enfim. A MEA, Massa Equatorial Atlântica, ela se forma no Atlântico, então já sei, ela é úmida. Se forma no oceano, é úmida. Equatorial, zona quente, então ela é quente e úmida. Tá vendo como é fácil de identificar elas? Se é quente e úmida, se é quente e seca, se é fria e úmida ou fria e seca. Ó, Massa Tropical Atlântica. Tropical, quente. Se forma na zona tropical, é quente. Toda tropical é quente. Atlântica, se forma no oceano, então ela vai ser o quê? Úmida. Quente e úmida. Pronto. Massa Polar Atlântica. Essa daqui, como é que eu sei que ela é... As condições dela? Ela é polar, então ela é fria. Se é massa polar, se formou sobre o polo, ela é fria. Aqui ela é atlântica, se formou no Atlântico. Ela é fria e é úmida, porque ela se formou no Oceano Atlântico. Certo? Ela é fria e é úmida. Pronto. Essas são as 5 massas de ar que atuam no Brasil. Agora, no livro de vocês vai dar uma aprofundada, né? Tipo assim, onde elas surgem, onde é que elas podem impactar. Oi. Peraí, a MEC e a CMTC, ela é quente e seca, não é isso? Ó, a MTC, Massa Tropical Continental, ela é quente e seca. Toda massa de ar que se forma dentro do continente, essa se forma dentro do continente, é seca. Com exceção dessa de cima aqui, ó, que se forma na Amazônia, que ela é continental, né, se forma no continente, mas não é seca. Não é por causa das condições do local onde ela surge, de grande evaporação, e aí deixa ela úmida. Ah, Certo? É a única que é continental e que não é seca. Porque as outras que são continentais, elas são todas secas. Então, se vocês repararam nesse mapa, só tem uma massa de ar que atua no Brasil que é seca, que é a MTC. O restante, todas são úmidas, todas. Aí você faz hoje, professora, a nossa região, ela não recebe massa de ar úmida, não? Eu não estou vendo a MTC vindo para aqui, para nossa região. Então, todas que chegam na nossa região devem ser úmida, né? Lógico, se você for pensar pela lógica, é. Se você pensar pela lógica, é. Mas aí o que acontece? Quando essas massas de ar úmidas chegam na nossa região, elas já perderam suas características no meio do caminho. Então, elas não trazem chuva. Isso é a parte ruim. Quando elas chegam aqui, elas já têm perdido sua umidade. Muitas vezes elas são barradas por uma serra ou por um planalto, como por exemplo o planalto da Borborema, que fica aqui no agreste, do nordeste, né, já perto de Natal, digamos assim, barra os ventos vindos do litoral para nossa região. Então, assim, as massas de ar úmidas que deveriam chegar aqui, e algumas até chega seca já perdeu suas características. Então, não tem nada. Uma chegou hoje de manhã, que tava chovendo.
Ali, possivelmente, foi um choque, duas massas de ar, né? Essa chuva de hoje, ela tá com cara de ser uma chuva frontal. No encontro de duas massas de ar. Falta menos de um minuto. Ó, ficou só a parte da gente explorar as massas de ar direitinho. Não é nada. E tal. E os climas do Brasil, né? Vai ficar para a próxima aula. Não tem problema não, vai dar certo. É mais rápido essa parte aqui. Eu já falei as condições delas. São umas que são quentes e úmidas, outra que é fria e é úmida. Pronto. E uma que é quente e é seca, que é a MTC. Aqui no livro você traz só assim, TA, TC, EA, EC, PA. Você bota o wave na frente que você fica mais fácil de você entender. Bota MTA, MTC, MEA, MEC, MPA, fica mais fácil. Cadê? Alguém tá fazendo a pergunta no bate-papo? Sim, Nicole, eu vou fazer chamada não. Dá tempo não. Dá tempo não. Pronto.